Vamos então dar início à audiência ao Sindicato Independente de Professores e Educadores para debater o estado atual da educação com vista à melhoria das políticas educativas penalizadoras da carreira docente e da escola pública. Dar-vos as boas-vindas naturalmente, agradecer a vossa presença. Temos aqui uma delegação composta pela professora Júlia Azevedo, a professora Rosa Sá e a professora Vânia Neves. Lembrar ainda a grelha de tempos. Tem uma intervenção inicial que tem a duração de 10 minutos para exporem os vossos motivos e considerações. Entretanto, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para questionarem e, entretanto, depois terão novamente 10 minutos para responderem às questões dos senhores deputados. Portanto, devolvo já a palavra às senhoras professoras. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos senhores deputados por nos terem recebido e por estarmos aqui mais uma vez, que já não é a primeira nem a segunda que cá temos vindo, explicar o que se está a passar no setor da educação. Ora, em primeiro lugar, é de conhecimento público que os professores estão neste momento em luta, estão com fortes greves, fortes manifestações e uma grande indignação a nível nacional no país todo. Isto realmente, de repente, não é? Já desde o dia 9 de dezembro, tem vindo a acontecer por todo o país e pergunto, não é, qual a razão, de repente, para tanta indignação? O que é que aconteceu, de repente, para que haja uma revolta tão grande na classe docente? E digo desde já que vai desde os educadores aos professores do secundário, independentemente de serem contratados, quadros de pedagógica ou quadros de agrupamento, é transversal a todos. Então, o que nos traz aqui neste momento é precisamente duas questões. A primeira, tentar explicar de uma forma o mais pragmática possível o que se passa na carreira docente, porque já todos ouviram falar das cotas, das vagas, etc., não é? Mas, concretamente, o que é que se passa no seio da carreira docente? E, em segundo lugar, fazer-vos um apelo a que, nomeadamente aos senhores deputados do Partido Socialista também, um apelo a que possamos pôr um ponto final neste assunto que é transversal a todos, que nos preocupa a todos, uma vez que a educação é o nosso pilar, é a nossa base da sociedade, a escola pública é o garante da equidade e o elevador social de todos os nossos alunos e é aquilo que nós temos o melhor bem para preservar e, portanto, a democracia tem que continuar e eu acho que precisamos todos de paz social. E para isso façam um apelo, que façam uma pressão no Governo, no sentido de serem abertos processos negociais sérios, de forma a que possamos combater e regular determinadas políticas educativas que ao longo dos anos, não são de agora, não foram de ontem nem da semana passada, mas ao longo dos tempos, têm vindo a penalizar, chegando à situação em que estamos agora. Então, nós dividimos isto por 3 setores, talvez para tentarem perceber melhor, que vamos começar pelos professores contratados. O que é que nós temos com os professores contratados? Precariedade. O perfil de vinculação é aos 46 anos de idade e com 16 anos de serviço. Isto, por si só, mostra a precariedade, não é, ao nível dos professores. Depois, para fazerem tempo de serviço, como é de conhecimento, andam de escola em escola, de terra em terra, com vencimentos baixos e, como sabem, onde há mais falta de professores é precisamente em Lisboa, Setúbal, Algarve, onde os alojamentos são muito caros e, portanto, não há qualquer tipo de ajuda de custo. Nem sequer em sede IRS podem meter as despesas de deslocação, não há ajudas para quilómetros, nem há para o alojamento. E, portanto, é muito difícil para estes professores, não é, deslocarem-se ao nível do país, porque precisamente onde há mais falta, onde há mais professores é no norte e onde há mais falta é no sul, onde as casas realmente são muito caras. Portanto, não há qualquer compensação económica. Depois temos também professores que são colocados com horários incompletos, não é? Isso aumenta ainda mais a precariedade, quer ao nível dos descontos para a segurança social, como temos vindo a falar,
que era ao nível do vencimento com horários incompletos ser mesmo muito pequeno. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que já 10 mil professores, pelo menos, abandonaram o sistema. E são 10 mil professores que são profissionalizados, que foi um investimento nosso, de Portugal, de nós todos, não é? Para que tirassem os seus cursos, para que fossem professores de excelência e que neste momento abandonaram a profissão por falta de condições. E é isto que se passa ao nível dos professores contratados. Agora, se formos para o meio dos professores, para os professores que estão a meio da carreira, não é? Estamos a falar nos professores 40, 50. Lembrar que a carreira passou, e isto já vem de muito trás, não é? Portanto, isto não é, volto a referir, não é no imediato. A carreira passou de 26 anos de serviço para chegar ao topo para 34 anos, isto sem os travões, os tais famosos travões, não é? Passou de 26 para 34 anos. Depois, tirando isto, foi também congelado o tempo de serviço, como sabem, o tempo de serviço para a progressão, não estando ainda contados 6 anos, 6 meses e 23 dias. Portanto, além de passar para 34 anos, ainda temos por contabilizar estes 6 anos. Isto sem os travões, volto a referir. Depois, acresce que foram penalizados em pelo menos 4 anos devido à mudança de estruturas de carreira. Ou seja, foi a tal petição que no dia 19 foi aqui votada na Assembleia da República, que tem a ver com as ultrapassagens. Estes professores que aqui estão, do meio da carreira, viram os professores mais novos, que entraram a partir de 2010, passarem-lhes à frente, fruto das transições entre carreiras. O que faz com que professores com menos tempo de serviço ganhem mais que professores com mais tempo de serviço, fruto de legislação avulso. E, portanto, estes professores no meio, além de serem congelados, ainda perderam mais estes pelo menos 4 anos, entre 4 a 6 anos. Portanto, como consequência, temos que estes professores, para chegarem ao topo, terão que ter 34 anos, sem os travões, volto a referir, mais os 6 anos, 6 meses de congelamento, mais pelo menos entre 4 a 6 anos que perderam entre transição de carreiras. Acresce ainda a estes profissionais, isto para ter um panorama do que acontece, acresce ainda, eu estou a olhar para o tempo para não perder, acresce ainda que estes profissionais são a maioria pertencem a quadros de zona pedagógica e que podem ficar, estamos a falar, senhores deputados, de professores com 50 anos, 55 anos, 49 anos, podem ficar a quilómetros de casa, não é? Portanto, de distância das suas famílias e das suas casas. Agora vamos aos professores mais velhos. Os professores mais velhos, eu falo já a partir dos 60, a maioria não chega ao topo da carreira, fruto destas consequências todas do que temos a falar. A aposentação é uma miragem, não é? Os professores passaram agora, e agora por causa da pandemia até desceu, como sabem, a idade da aposentação para os 66 anos e 4 meses. Sendo uma profissão de desgaste rápido, não tem um regime especial de aposentação. Eu lembro até que os professores do primeiro ciclo e os educadores de infância, aliás, até já foi prometido pelo Primeiro-Ministro, quer em 2017, quer em 2019, que iria olhar para a monodocência devido às injustiças que se estão a passar, neste caso, porque estes profissionais trabalham muito mais horas e não têm um regime também especial de aposentação, aposentam-se todos ao mesmo tempo. Mas, paralelamente, acontece uma coisa que não acontecia, por exemplo, no tempo dos professores mais antigos, que é, à medida, como vocês sabem, à medida que nós andamos, vamos envelhecendo e vamos estando mais cansados. E por isso é que há as reduções da componente letiva. As reduções da componente letiva são precisamente, ou deveriam ser precisamente, para nós termos mais tempo para preparar as nossas aulas, para nos dedicarmos à formação, porque ser professor é uma profissão que nos obriga a estar
na vanguarda, no topo das novidades, por isso é que nós na pandemia respondemos, somos todos de idade, não somos da área informática e respondemos com excelência, temos que reconhecer, não é? Aos nossos alunos através da informática, porquê? Porque todos nos vamos atualizando. E essas reduções que deviam ser precisamente para termos mais tempo, porque nos cansamos muito mais, não é? E que deviam ser também para a atualização da própria formação, não. O que é que acontece? Primeiro, antigamente era aos 40 anos de idade, e falo para os professores de segundo, terceiro ciclo e secundário, aos 40 anos de idade começavam as reduções, agora começam aos 50 anos de idade. E essas reduções, que começam por 2 horas, essas 2 horas, em vez de reverterem para trabalho individual, revertem para trabalho de estabelecimento. Ou seja, é uma falácia. Porque imaginemos, eu vou dar um exemplo. Eu sou professora de matemática e então tenho 50 anos e vou ter 2 horas de redução. Essas 2 horas de redução eu vou ter que dar ao estabelecimento, onde terei que dar, por exemplo, apoio a alunos. E não é apoio a um aluno, é apoio a muitos alunos. Ou terei que fazer, por exemplo, substituição de professores. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que, no fundo, não há redução nenhuma, não é? Há a redução que está contemplada no Estatuto, mas ela é revertida para trabalho de estabelecimento que comporta uma panóplia de tarefas, incluindo estas que eu disse, substituições de professores e apoio aos alunos. Ora, voltando novamente ao caso do primeiro ciclo e dos educadores, a primeira redução é aos 60 anos de idade, aos 60, reparem. E as 5 horas que esses professores têm, eles preferem já não ter, porque largam os seus alunos para ir dar precisamente apoio a outros alunos. Portanto, isto é visto numa mistura, não é? De todos, como dissemos, contratados, os professores que estão no meio e os professores no topo. A misturar isto tudo, nós temos ainda um excesso de burocracia, nós temos indisciplina, não é? Nós temos falta de reconhecimento. Isto agora são os ingredientes que vieram aqui ser colocados, que são transversais a isto tudo, não é? E que faz com que realmente a carreira docente seja pouco ou nada atrativa e que neste momento tenhamos um problema que é que ninguém quer ser professor. 24 segundos. Muito obrigada pela intervenção. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rosa Venâncio. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Começo por saudar a Presidente da Direção do Sindicato Independente de Professores e Educadores, a professora Júlia Azevedo, e a professora Rosa Sá e Bânia Neves, aqui presentes, e em vós todos os professores e educadores do nosso país. Não podia deixar de relevar estes momentos de audiência que permitem-nos partilhar informações e esclarecer posições e dizer-vos que os contributos dos sindicatos enriquecem em muito o nosso trabalho parlamentar. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de enaltecer aqui o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na nossa escola pública e que muito tem contribuído para que o sistema de educação e informação em Portugal tenha evoluído muito consideravelmente nas últimas décadas. Tendo presente o propósito desta audiência, debater o estado atual da educação com vista à melhoria das políticas educativas penalizadoras da carreira docente e da escola pública, gostaria de começar por sublinhar os sinais de aproximação que o Governo tem dado nas últimas semanas e muitas das reivindicações dos professores, nomeadamente no que refere à vinculação dos professores contratados, ao recrutamento e à redução do trabalho burocrático. Além disso, gostaria de constatar que as negociações que decorrem e que foram encetadas pelo Ministério vão no sentido de dar cumprimento ao programa de Governo que prevê a alteração do regime de recrutamento de forma a assegurar uma maior qualidade da escola pública. Nesse sentido, coloco algumas questões. Gostaria que, a partir da vossa reflexão, nos expusessem as medidas que consideram prioritárias para reforçar a qualidade e valorizar a escola de forma a assegurar e garantir o princípio da universalidade, equidade, gratuidade e democratização do acesso à educação. E ainda, considerando que o último relatório da OCDE, que traça o retrato atual da educação nos 38
países membros, reconhecer resultados positivos do investimento nas políticas educativas em Portugal, qual ou quais os fundamentos para a vossa apreensão relativamente às políticas educativas no nosso país. E, por fim, tendo em conta que decorre um processo negocial entre o Governo e os sindicatos, que visa precisamente muitas das questões aqui levantadas, qual é a vossa posição relativamente às medidas apresentadas nessas negociações? Gostaria, por fim, de agradecer a vossa presença e dizer-vos que o espírito de diálogo que norteia este processo nos permita, em conjunto, assegurar aquilo que é verdadeiramente fundamental, a qualidade da nossa escola pública. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Cunha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, como é óbvio, também cumprimentar na pessoa da professora Júlia Azevedo, Presidente do Sindicato Independente dos Professores e Educadores, todos os aqui presentes. E eu, em nome do PSD, portanto, agradeço desde já a intervenção inicial que demonstra a vossa preocupação para com o momento atual de crise que vive a escola pública, que vivem os professores e que, consequentemente, projeta o seu futuro como potencialmente problemático. E o futuro da escola pública, do nosso ponto de vista, passa também pelo futuro da carreira docente. Ora, apraz-me dizer que em 7 anos nada fez o Governo para estancar o problema do envelhecimento da classe docente e a sua substituição natural e geracional. Ou seja, nada fez para atrair os mais jovens para a profissão. Nada fez para tornar a carreira docente numa carreira atrativa, para a qual vale a pena, de facto, investir tempo e dinheiro num curso de formação inicial de professores. Ao contrário, nos últimos 7 anos, aumentou a sobrecarga de horários e de trabalho, a burocracia, preenchimento de grelhas, carregamento de dados redundantes em plataformas que se multiplicaram, enfim, o cumprimento de tarefas que em muito ultrapassa a verdadeira missão do professor, que é ensinar, formar, educar. Missão essa tantas vezes realizada a centenas de quilómetros, como aqui foi dito, longe da família, dos filhos, longe das suas terras, com elevados custos que o salário de um professor com horário completo tantas vezes mal chega para comer e pagar renda. E o desgaste docente é o que resulta deste contexto, como é óbvio, agravado pela descaracterização da carreira, onde poucos chegarão ao topo, pela precariedade, pela perda do estatuto social, perda de autoridade, perdas remuneratórias reais, entre muitas outras, como muito bem explicou aqui. Portanto, não é de estranhar que esta onda de contestação leve o Governo a ter de valorizar, revalorizar a carreira. E os professores pedem uma coisa muito importante, respeito. E, se me permitem, vou ler uma mensagem que recebi, um desabafo de um professor com mais de 30 anos de experiência, que diz o seguinte, que é para nós percebermos qual é o sentimento deste professor e de milhares de professores. As escolas definham, a classe docente e os assistentes operacionais acompanham essa debilitação e enfraquecimento, o desinteresse é geral. Dir-se-ia que faz muito tempo se instalou um cancro terminal na educação e cada um de nós é o rosto dessa dança macabra, ou dança da morte. Essa alegoria da Idade Média sobre a universalidade da morte em tempos de peste. Haja esperança, fim de citação. Portanto, eu pergunto, como é que se contraria este estado de coisas? Que abertura vê o sindicato, da parte do Governo, nas negociações para dirimir as exigências dos professores quanto à falta de professores, que se vai avolumar durante esta década, quanto ao regime de vagas de acesso ao 5º e 7º escalões, quanto a soluções para recuperar o tempo de serviço, quanto às perdas salariais, quanto à alteração ao regime da mobilidade por doença, quanto à descaracterização da carreira e da função docente e quanto aos incentivos para potenciar a conciliação entre a vida profissional e familiar dos docentes que o Governo tem no seu programa e que inscreveu no orçamento, pelo menos para 2021 e para este ano. Portanto, eram estas questões que eu tinha para vos colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Vitar Ribeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Saúde a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial às professoras representantes do CIP, a professora Júlia Azevedo, Rosa Maria Sá e Magda Neves. Eu começo por agradecer a apresentação, que além de ter sido muito clara, foi uma apresentação de quem busca soluções. E é muito evidente que o ensino está a precisar de reformas profundas, e essas reformas profundas começam por debates francos, abertos, debates prévios, e é um pouco isso que tem falhado, um debate verdadeiramente plural. É porque está muito em causa, para não dizer quase tudo, e até a ideia de professor e de escola que nós temos. Mas eu gostaria de colocar uma primeira questão, que aliás está ligada à segunda, que é: nós temos defendido que o Ministério da Educação, o Chega tem defendido que o Ministério da Educação é um sorvedor de dinheiros públicos, e a questão tem que ser tratada nesta perspectiva. Isto é, para encontrar soluções sustentáveis para a carreira dos professores, aqueles aspectos que referiu, e vários, tem que se olhar para respostas sustentáveis. E seguramente que os professores estão também preocupados com a falta de financiamento noutras áreas. Por exemplo, a degradação do património escolar, a falta de apoio aos alunos do ensino especial, do ensino da música, por aí fora. Portanto, há aqui um problema estrutural de falta de dinheiro ou de mau uso de dinheiros públicos. E é nessa perspectiva que eu gostaria de saber a perspectiva do CIP sobre a questão dos currículos, tal como o Chega tem defendido. Isto é, os currículos nas últimas décadas cresceram muito, tornaram-se muito mais caros, mas isso não correspondeu a uma melhoria de qualidade de ensino. E, portanto, nós temos que discutir esta questão, sem respostas prévias, mas esta questão tem a ver não apenas com a racionalização das despesas, mas com a própria qualidade de escola que nós queremos. Portanto, é preciso racionalizar a gestão financeira do Ministério da Educação. E, nesse sentido, eu coloco uma outra questão, que é esta. O Ministério da Educação tem um orçamento anual de cerca de 7 mil milhões de euros. E isso tem que ser gerido com transparência, com a ajuda dos sindicatos. É que nós temos que saber qual é a percentagem desses 7 mil milhões de euros que efetivamente chegam aos professores, quando fui professores de sala de aula, aos alunos, às escolas. E, por outro lado, qual a percentagem do orçamento do Ministério da Educação que fica presa na estrutura burocrática e administrativa do próprio Ministério. É que nós, assim, vamos perceber se é muito, se é pouco, quais são os organismos que se justificam e quais são aqueles que devem ser extintos. Portanto, é saber se o CIP está disponível para este diálogo, debate sobre a sustentabilidade financeira do Ministério da Educação. Uma última questão, se bem que depois já passei o meu tempo, faço um elogio ao contexto em que colocou a situação dos professores, associando à questão da indisciplina e à questão da burocracia. Há vários aspectos absolutamente fundamentais que contextualizam a questão das carreiras, e estes, de facto, são fundamentais, mas eu não posso comentar, estou também sensibilizado para esses aspectos. Muito obrigado. Sra. Deputada, a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Bem, agradeço de novo à Sra. Presidente, Srs. Deputados e, em especial, ao Sindicato Independente de Professores e Educadores por, não só pelo trabalho e por a exposição que fizeram hoje foi extraordinariamente clara. E, sinceramente, eu estava a pensar fazer de novo mais um diagnóstico, mas eu tenho tido e tenho comentado também em plenário quase com um bocadinho de frustração, porque eu tenho muitas vezes a sensação que andamos sempre um bocadinho a falar no mesmo. Nós estamos com diagnósticos, mas depois falta-nos ação. Nós amanhã vamos ter outra vez outro debate de educação à volta destes mesmos temas. E depois nós ouvimos intervenções, seja de deputados, seja do Governo, a falar sobre aproximação, mas depois nós andamos nisto há anos. E portanto, eu sinceramente tinha aqui tinha mais perguntas e tinha mais a corroborar o diagnóstico, e não vou fazer nada disto, eu vou simplesmente fazer uma pergunta, que é: como é que está a haver neste momento as negociações com o Ministro da Educação? E entre isto, esta assimetria entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, e ter essa opinião por dentro, é isso que eu gostaria de perguntar. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu caí aqui um bocadinho de paraquedas. Queria cumprimentar a professora Júlia Azevedo e os restantes dirigentes do CIP. Não vou falar sobre o que não ouvi, mas posso antecipar provavelmente as questões que aqui trouxeram, para dizer que o Bloco de Esquerda tem acompanhado essas questões na medida do possível. Nós estamos hoje num momento que não é propriamente um momento da iniciativa parlamentar, embora nós não a deixemos de fazer, porque essa iniciativa parlamentar naturalmente esbarra uma maioria absoluta. Já foi esse tempo, e quando esse tempo aconteceu, nós levámos até ao fim a proposta que poderia ter sido aquela que faria maior diferença, que era a da recuperação do tempo de serviço. Essa história está contada, sabemos o que é que aconteceu. O PSD e o CDS também, na altura, acabaram por mudar o seu voto e impedir essa recuperação. Estamos convencidos de que essa teria sido o ponto fundamental para as negociações que agora estão em curso e que estão a conviver com um protesto absolutamente legítimo por parte dos professores, porque eles não partem porque essa negociação não parte de uma base aceitável por parte do Governo. Ainda no outro dia ouvimos o Sr. Ministro da Educação em entrevista, tal como o Sr. Primeiro-Ministro também já o fez, apresentar o descongelamento como se fosse, como se o direito à carreira fosse uma conquista negocial e não um direito constitucional, um direito profissional, um direito laboral, e, portanto, pôr em cima da mesa coisas absolutamente inaceitáveis para depois as retirar, colocar em cima da mesa propostas que são inevitáveis ou que são obrigatórias à luz das diretivas europeias, não nos parece que seja uma forma séria de negociar. Pergunto apenas uma coisa relativamente a essa, não só à recuperação de tempo de serviço, mas porque acho que é útil, que é que avaliação é que fazem das desigualdades entre os professores das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e os professores do continente. Não só em relação à recuperação de tempo de serviço, mas em relação a outras matérias. E que avaliação é que fazem também do impacto de que diferença é que isso fez na vida dos professores das regiões autónomas. Depois a avaliação política sobre se isso levou os governos das respectivas regiões à falência, acho que nós somos capazes de fazer e perceber que não. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem de novo a palavra, mais 10 minutos para responderem às questões dos Srs. Deputados. Façam um favor. Ora, por acaso as regiões autónomas na intervenção inicial era um dos aspectos que íamos focar, mas como nos alongamos nos 10 minutos fomos cortando, e nomeadamente também a questão da mobilidade por doença, porque causou, como sabem, muita celeuma a publicação desse diploma pelas injustiças que traz. Realmente nós, por exemplo, o Sindicato Independente de Professores e Educadores tem uma enorme delegação, muito grande mesmo, na região da Madeira, e nós não convocamos greve para lá, não é? Não está, nem os professores estão em conflito, porque realmente está tudo em paz. Eles não só tiveram a recuperação do tempo de serviço, faseado, ninguém pede tudo uma vez, não é? Foi faseado, assim como a questão das vagas, abrem sempre, imagine, nem precisaram de alterar o estatuto da carreira docente. Por exemplo, se há 500, isto é um número atirado ao ar, não é? Se há 500 pessoas no quarto escalão, abrem 500 vagas para passar o quarto escalão e, portanto, o problema das vagas também está solucionado nas regiões autónomas. Ao nível das condições de trabalho, também, assim como dos horários, são diferentes, quer o nível de turmas atribuído. Uma das coisas que também não falei, que veio, digamos, acrescentar mais achas para a fogueira, para aquela panela de pressão que de repente explodiu, é também o número de alunos por turma, são os níveis que os professores têm, porque às vezes os professores têm que ensinar matemática, ciências, de vários níveis de ensino, e isso aumenta substancialmente o trabalho também, não é? Além da panóplia de burocracia, de reuniões, etc. E isso é que faz esgotar tudo. E, portanto, relativamente às regiões autónomas, nós sentimos-nos injustiçados, obviamente, porque vemos os nossos colegas que às vezes até vêm para cá, com muito menos tempo de serviço, ultrapassarem-nos na carreira, porque
fizeram lá a progressão e recuperaram lá o tempo de serviço e, ao virem para cá, naturalmente, estão à nossa frente. Portanto, é o mesmo país, é realmente difícil de compreender e de aceitar estas injustiças. Relativamente à negociação com o Sr. Ministro da Educação, eu acho que, infelizmente, sempre foi assim. Lembro-me muitas vezes das palavras das sufragistas que tanto lutaram pelo direito ao voto, nós, mulheres, podermos votar, que é basta de palavras, queremos atos, não é? E a verdade é que neste momento também basta de palavras e queremos atos. Há muita paixão na educação e foi a luta dos professores que fez com que se retrocedessem algumas das medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Educação ao nível dos concursos e que causaram muita revolta, nomeadamente a contratação direta pelos agrupamentos, a vinculação direta pelos agrupamentos e a colocação na mobilidade interna por perfil de competências. Eu sei que se não forem professores talvez não percebam bem esta parte técnica, não é? Mas isto causou muita celeuma e foi apresentado um novo projeto de diploma que está a ser neste momento analisado, que tem ainda muitos aspectos com os quais não concordamos, mas não podemos deixar de dizer que vemos com agrado alguns dos aspectos, nomeadamente a diminuição dos quadros de zona pedagógica e a abertura de quadros de agrupamento e que tentaremos modificar o diploma de maneira a que ele possa ser realmente todo ele por graduação profissional, a colocação dos professores toda sempre sendo só através da graduação profissional e que permita aproximar os professores às suas residências e às suas famílias e aqueles que tiverem que ser deslocados. Obviamente, como não pode deixar de ser, terão que ter apoio para isso, porque sem dinheiro uma pessoa não se pode movimentar, não é? Tem que ter as ajudas de custo necessárias para se poder deslocar e isso é possível através de parcerias com câmaras, olha, é possível através de boa vontade. Depois, sobre o resto das matérias, realmente foi-nos apresentado uma proposta na diminuição, ou aumento das vagas para passarem, mas é exatamente igual à que estava. Ou seja, a proposta que nos foi apresentada, a relação da passagem do 4º para o 5º e do 6º para o 7º escalão é exatamente igual à que está, porque limitaram-se a somar o número a percentagem que passaria juntamente com as vagas. Ao somarem essas duas questões, apresentaram-nos esse mesmo número, portanto é exatamente igual ao que está, não há alteração nenhuma. Por isso, mais uma vez, peço aqui, dirigindo-me a todos os senhores deputados, porque sei que não podemos ignorar que são todos os professores que estão, não podemos ignorar, não é? Não é uma parte da classe, são todos os professores que estão indignados, são todos os professores que estão a manifestar-se com a força da sua razão e tem sido muito potente e é muito importante para o país, é muito importante para a escola pública, como disse o Partido Socialista, a senhora deputada do Partido Socialista, é mesmo muito importante para a escola pública que nos devolvam a dignidade aos professores, que devolvam a dignidade. E essa dignidade faz-se de várias formas, como aqui foi dita, quer pelo respeito também pela profissão que forma todos os profissionais, todos nós aqui estamos aqui graças à escola, muitos de nós à escola pública, não é? À democracia, à escola pública, e temos muito a agradecer aos professores, não é? Que é a profissão que forma todos os professores e, portanto, eu acho que temos que chegar a um entendimento. E esse entendimento passa por abrir processos negociais mais amplos do que os que estão a ser abertos. Não é? Já em 2018, o Sr. Ministro da Educação, na altura Secretário de Estado, nos falava para colocarmos numa folha tudo quanto fosse burocracia, para terminar com a burocracia, mas a verdade é que estamos em 2023 e estamos a falar da burocracia, não é? Novamente na burocracia. Portanto, basta de palavras, pegando na frase poderosa das nossas mulheres sufragistas, basta de palavras, queremos atos, precisamos que abram processos negociais
para os horários de trabalho, para a recuperação do tempo de serviço. Há carreiras que já tiveram a recuperação do tempo de serviço, já não falando na Madeira e nos Açores, os enfermeiros acabaram de ter a recuperação do tempo de serviço, os funcionários públicos tiveram a recuperação do tempo de serviço. Portanto, abrir um processo faseado, com diálogo, com várias perspectivas, com os parceiros sociais, para a recuperação do tempo de serviço, para a mobilidade por doença e para as cotas e para as vagas. E depois dizer-vos que realmente é difícil de aceitar neste momento dizer que não há dinheiro, não é? Quando nós vemos tantos milhões, de repente, que são, às vezes quero contá-los, nem sei ler aqueles números tão complicados, de milhões que vão para o banco, de milhões que vão para a TAP, de milhões e milhões que são, parece que são desperdiçados, não é? E que fazem esta indignação aumentar, não é? Fazem esta indignação aumentar, estas injeções que houve nos bancos, os escândalos que nós têm vindo a lume, e parece que realmente há dinheiro para tudo, menos para as classes que trabalham, e que já chega, porque tem sido uma continuidade, eu refiro, tem sido uma continuidade, um crescendo de medidas somatórias, não é? De medidas somatórias, penalizadoras, que estão a prejudicar extremamente a escola pública e a escola de qualidade que todos tanto precisamos e que todos merecemos. Pronto, termino aqui a intervenção fazendo mais uma vez o apelo aos senhores deputados para intercederem junto do Sr. Ministro das Finanças, porque também é disto que se trata, é do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Educação, para abrir processos negociais que possam ser levados através do bom senso de ambas as partes, a bom porto, e terminemos com esta contestação que está nas ruas. Muito obrigada. Não sei se querem vocês dizer alguma coisa. Desculpem. Não quero. Não? Terminamos Estamos a desperdiçar um minuto. Ainda tem algum tempo, se Pois quiserem. pois é. Aproveitem. Bem, uma vez que não pretendem usar mais da palavra, damos assim por terminada esta audição. Resta agradecer a vossa presença e a vossa exposição que aqui fizeram sobre os problemas que se vivem atualmente, fazendo votos para que se ultrapasse este impasse em que nos encontramos e que rapidamente se arranjem soluções. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Obrigada.